A ideia de criar o vídeo é tentar facilitar a utilização e configuração do desdrômetro. Tá? Existe um software produzido para ler os dados do sensor. A gente vai mostrar a sua instalação, a sua configuração e a interligação do desdrômetro com o computador. É um software relativamente fácil, mas requer alguns ajustes para ele poder trabalhar corretamente. Então, no vídeo, iremos mostrar interligação do equipamento ao computador, sendo necessário uma fonte de alimentação de 24 volts, 1 ampere, e um conversor, preferencialmente USB para RS485, porque o equipamento, o desdrômetro, tem interface RS485 e para falar com o computador tem que ter um adaptador ou conversor. E posterior, configuração do software, e posterior também no vídeo será mostrado um exemplo de simulação. A gente vai simular chuva, água passando pelo desdrômetro e o software registrando esses dados. Tá? Então vamos iniciar aqui a programação e o ajuste do equipamento. Vamos agora ver o esquema de interligação. Para energizar, alimentar o desdrômetro, eu preciso de uma fonte de alimentação de 24 volts, preferencialmente com 1 ampere. Ou seja, eu tenho que ter um conversor AC para DC, uma fonte de alimentação que converta 110 volts ou 220 volts AC para 24 volts DC para alimentar o equipamento. Olhando aqui o esquema, nós vemos que o fio marrom deve ser ligado no positivo da fonte, onde temos 24 volts. O fio branco é o negativo ou terra, o GND, tem que ser ligado no GND da fonte. Olhando a parte de comunicação, o desdrômetro ele trabalha com interface de saída RS485. Eu preciso ter um conversor serial de 485 para USB, para eu poder ligar fisicamente a comunicação ao meu laptop ou ao meu PC. Tá? Olhando aqui o esquema, temos que o fio amarelo é o RS485 positivo. O fio verde já é o RS485 negativo. Então, apenas 4 fios são necessários para ligar o equipamento. Marrom é o positivo, branco é o negativo, amarelo é o fio da comunicação RS485 positivo, verde é o fio da comunicação RS485 negativo. Resumindo, eu tenho que ter dois equipamentos, uma fonte de alimentação e eu tenho que ter um conversor para poder fazer a alimentação e a comunicação com o meu PC ou laptop. Se eu não tiver um dos dois, eu não consigo fazer essa interligação. É muito simples, apenas 4 fios, o cabo já está preparado, é só fazer essa interligação que o equipamento vai estar energizado e vai estar apto a conversar, comunicar com o laptop. Dando continuidade ao tópico esquema de interligação, aqui eu procurei dar uma visão um pouquinho mais, talvez, detalhada sobre os itens que compõem a interligação do desdrômetro ao computador. Olhando aqui à esquerda, nós entendemos que temos uma tomada de energia AC 110-220 e tem uma fonte de alimentação. Essa fonte de alimentação será ligada nessa tomada. Então, a fonte de alimentação tem, por preferência, deve aceitar tensões comerciais da rede de 110 a 220. E ela vai converter esse 110-220 AC para uma tensão de 24 volts, corrente contínua, preferencialmente com até 1 ampere para energizar o desdrômetro. Olhando aqui, mais central, o desdrômetro em si, vemos que para suportar o equipamento basta um cano de 2 polegadas, tá?
Então, um cano simples de 2 polegadas. Para deixar ele fixo, talvez precise de um tripé. Ou se ele vai ficar numa base retangular, no cimento. Cada instalação vai demandar um tipo de suporte, mas essencialmente um cano de 2 polegadas vai conseguir suportar o equipamento, um cano de ferro ou cano de alumínio. Mais à direita nós vemos a interligação com o computador. É necessário um computador ou um laptop que tenha preferencialmente uma porta USB e eu preciso usar um conversor de USB para serial, esse serial no padrão RS485. Então esses dois fios esses dois fios amarelo e verde são interligados ao conversor, tá? Na parte serial, e esse conversor vai traduzir essa informação que é de saída do desdrômetro para entrar no software ASDO, que vai ler esses dados do equipamento. Basicamente, essa é um esquema um pouquinho mais detalhado. Dando continuidade, nesse slide aqui nós procuramos mostrar em si as características do conversor USB serial no padrão RS485. Esse aqui foi o conversor que nós utilizamos para fazer o teste. É um conversor que vai ligado direto na USB do computador. Ele tem 4 conectores na outra ponta. Essas 4 conectores, nós só usamos 2 fios ali, 2 conectores para ligar o sinal RS485. Então aqui tem as características, tem a figura, a foto do conversor e tem um link para o site do fabricante. Então esse é o modelo de conversor sugerido que foi usado no teste. Dando continuidade aqui ao próximo slide, nós vemos aqui uma sugestão de fonte chaveada. Essa é uma fonte chaveada mais profissional que deve ser empregada para sistemas que vão ficar continuamente ligados ou parcialmente ligados. No teste que eu fiz na Ubeco, eu usei uma fonte bem mais simples, bem menos profissional. Atendeu, funcionou, ligou o equipamento, mas para deixar o equipamento com mais segurança, ter uma fonte mais estabilizada, mais robusta, essa é a sugestão de fonte que eu estou indicando, é a fonte chaveada MDR 2024. Ela me joga para fora os 24 volts DC que eu preciso com até 1 ampere. Aí estão as características da fonte. Existe um link também para você fazer ou verificar no fabricante onde disponibiliza a compra. Então essa é a minha sugestão de fonte de alimentação para energizar o desdrômetro. Bom, o próximo passo agora é descobrir em que porta serial o adaptador USB serial está instalado. Para isso, você vem aqui no procurar, pesquisar, escreve painel de controle. Maximiza aqui, vai procurar sistema. O sistema está aqui. Depois vem gerenciador de dispositivo. E vai procurar portas com ILPT. Clico aqui. Então o meu adaptador USB serial para 485 foi instalado numa porta serial denominada COM 10. Então essa porta COM 10 eu vou ter que definir no software de configuração do desdrômetro. Então é basicamente isso. O software ASDO tem um campo que eu defino que porta serial está sendo usada. Essa é a forma de descobrir em que porta o seu adaptador foi configurado. Basicamente isso. Nós vamos agora fazer a instalação do software
para ler os dados do sensor. Primeira coisa é colocar o CD num leitor de CD ou DVD e na pasta dele e escolher a pasta software. Escolher a parte inglês, a opção em inglês, clicar com o botão direito, executar como administrador, sim, ele vai começar a instalação, tá? Basicamente aqui vou apertar Next, novamente Next, vou deixar no diretório padrão, default, Install. O software já instalou, uma instalação bem rápida, bem compacta. Eu vou em Finish. Então, nesse passo agora, nós fizemos a instalação do software. No passo anterior, nós instalamos o software. Agora nós vamos inicializar o software. Vamos chamar o software, tá? Então, venho aqui no pesquisar e escrevo ASDO, que é o nome do software, o aplicativo, e vou chamá-lo. Bom, aqui está o software, tá? Pode ou não pedir a senha. Como eu já tenho instalado no meu computador, instalei, desinstalei, ele não está pedindo senha. Mas na primeira instalação ele vai pedir senha. E a senha está escrita no verso do CD, dentro da contracapa do CD. E tem o número 350735603. Então, pode ser que numa instalação totalmente inicial seja necessário botar esse número para o software inicializar. No meu caso, como eu já instalei e desinstalei, não foi preciso, mas pode ser necessário. E foi necessário na minha primeira vez que eu instalei o software. Esse próximo passo seria uma atualização do software que eu já instalei. Eu fui no site da UTT, me inscrevi, fiz um login com senha, baixei uma nova versão do software. Coloquei no meu pendrive e vou fazer a instalação novamente. Venho aqui no Explorar, vou procurar o arquivo que está no meu pendrive, achei o arquivo que está aqui, botão direito, executar como administrador, vou fazer a instalação dessa nova versão. Basicamente, Next, Next, Next e Install. Já instalou essa nova versão, eu escrevo aqui Finish. Posso fechar aqui e vou procurar o software. Venho aqui no itemzinho digitar, procurar e vou escrever ASDO. Já até achou aqui. ASDO. Clico nele. O software está aqui já. Tá? Então esse é o software que eu fiz a atualização. É o software que vai ler os dados do desdrômetro. O próximo passo, a gente vai falar um pouco sobre o software, o ASDO Software, para a leitura dos dados do desdrômetro. É um software bem simples, tá? Eu preciso definir qual é a porta serial que eu vou estar trabalhando. Isso você tem que ver nas configurações do computador, painel de controle. Eu vou mostrar isso no vídeo, tá? Então você define qual a porta serial que o teu adaptador está instalado, defina ela, tá? Não é que você vai escolher, já tem uma pré-definição quando você coloca o conversor
USB serial para 485, ele já define uma porta e você só tem que configurá-la, defini-la aqui. O tempo é de 60 segundos, a cada 60 segundos ele faz uma solicitação de dado ao desdômetro. Aqui eu tenho que apertar só Start, então chego aqui e aperto Start, para ele iniciar o processo. Aqui embaixo vai mostrar o tempo de pooling, ele vai fazer uma nova interrogação agora, 59 pool. Ele vai trazer o dado do desdrômetro. Tá um dado sem chuva, sem nada. Eu não estou simulando chuva lá no equipamento nesse momento. Ele vai trazer um dado sem informações de chuva. Mas eu estou comunicando com o desdrômetro porque eu estou vendo aqui essa informação. Quando eu não tenho comunicação com o desdrômetro, essa área fica vermelha, dizendo que não pôde comunicar com o equipamento. Tendo a chuva, eu vou ter informação dos parâmetros aqui dessa tabela, como também no formato de gráfico. Uma parte que eu tenho que atentar tem a parte de configuração, que eu não preciso mexer nisso agora. Tem aqui a parte de File Options. O dado que é recebido do desdrômetro, eu posso exportar para arquivo. Então, chega dado, eu exporto para arquivo, para posterior análise. A forma que eu tenho é essa. Em File, exportar e vim aqui. Deixo em Separated Columns, colunas separadas, por ponto e vírgula. O separador decimal é específico do país. Formato de data, dia, mês e ano, formato de horário, hora, mês e hora, e eu marco todas as opções aqui. Deixo tudo marcadinho. Se não estão marcados, eu marco todas as opções para ter o máximo de informação possível que será exportada. Então é só vir aqui e marcar todas elas. Deixo essa caixa marcada, que é o Automatic Export Activate, e defino aonde eu vou gravar o dado. Aqui no meu caso, eu estou dizendo que eu vou gravar no Drive C com o diretório chamado Parsível. Qual o nome do arquivo que eu vou criar lá dentro desse subdiretório? Também chamei de Parsível. Então, o local que você vai criar o arquivo é o path, o caminho. O nome do arquivo é aqui embaixo. Aí você vem aqui e dá OK. Vem aqui no Data e toda vez que ele fizer uma solicitação de dados ao desdrômetro, esse dado vai ser exportado e colocado naquele arquivo que está dentro do C:/Parsível e vai criar um arquivo chamado Parsível. Você consegue abrir esse arquivo com o Excel, por exemplo. Tá? Então essa é a forma que você tem de configurar e ajustar o software para a leitura dos dados do equipamento a cada 1 minuto. Então, a cada 1 minuto, esse software vai interrogar o equipamento, buscar os dados e vai mostrar as informações aqui nesse formato gráfico ou em alfanumérico aqui, que eu tenho intensidade, quando a chuva começou, tem o código SINOP, tem refletividade, visibilidade, outros parâmetros que são úteis para uma análise desse tipo, tá?